A partir de agora, todo o Brasil ligado no Mais Esportes, democrático e diferente. Estou ao lado do Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Como poderia estar mal se estou fazendo o que gosto do lado de gente que gosta para falar de futebol. E como é bom falar de futebol, que hoje tem rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, essa competição que está pegando fogo. Daqui a pouco, muitas atrações no programa. Vamos mostrar um ex-jogador do Santos que fez um gol à la Higuita. Lembra daquela defesa do Higuita? Lembro. Só que esse jogador fez um gol com os mesmos movimentos do Higuita naquela defesa. O gol escorpião. Para te falar a verdade, até agora eu não vi esse lance, estou muito curioso. Eu estou reparando o nosso espelho aqui e eu vou aguardar com muita ansiedade, porque deve ter sido um golaço, com certeza. Vamos falar da seleção brasileira, que estreia depois de amanhã nas Olimpíadas de Londres, e o goleiro Rafael se chocou com um boneco e acabou se machucando e está cortado da seleção brasileira. E esse é o preço por não ter levado o goleiro Jefferson, por ter levado o Hulk, um erro do Mano Menezes. E vamos também falar da troca de técnicos. Joel Santana demitido no Flamengo. Será que vem o Dorival Júnior? Hélio dos Anjos agora é técnico do Figueirense. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos começar falando do Santos. Que fase está o Santos, hein, Rafael? Uma fase horrorosa, uma fase de transição. Todos os grandes jogadores não estão no time, ou disputando as Olimpíadas, ou foram negociados. E o Léo fala sobre esse momento do Santos. Fica triste porque se tem muita qualidade, entendeu? E as coisas não estão acontecendo como a gente quer. Como a gente está procurando fazer, e existem momentos no futebol que as coisas não vão como a gente tanto busca e tanto treina, né? Mas é só dentro de campo. Não adianta eu estar aqui falando, outros companheiros estarem falando. Se ter a tranquilidade de fazer as coisas acontecerem, ainda mais quando a coisa não está acontecendo, e as primeiras vitórias virem, entendeu? Quando você começar a ter uma sequência de vitórias, a gente vai voltar a ter a tranquilidade necessária, né? É muita vontade e a gente não está conseguindo traduzir isso em resultado. Então é aguardar para ver, né? Nos próximos jogos, nas próximas partidas, ver se Santos engrena, né? O Muricy Ramalho vem dizendo que é normal esses resultados neste momento, porque o time é muito jovem. E o próprio Muricy disse que foi uma falha de planejamento do Santos esse ano. Eles deveriam ter se preparado para substituir Paulo Henrique Ganso, Rafael e Neymar nesse período das Olimpíadas. Agora só o ano que vem, André. Esse ano o Santos tem apenas um objetivo: escapar do rebaixamento. Essa é a grande realidade, porque os times lá da frente já dispararam. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, vamos conferir os jogos. Abertura de mais uma rodada, a 13ª rodada. Olha só, o Boa pega o América Mineiro. O que vai dar, Rafael? Acredito no empate. Eu acredito que vai dar América Mineiro. O Asa pega o Goiás, vai dar o quê? Para mim, empate. O Goiás vai ganhar o jogo. O Joinville pega o América de Natal. Joinville vence a partida. Também acho. Joinville vence a partida. Então aí os jogos de terça. Sexta-feira tem Avaí e Bragantino, Grêmio Barueri e Criciúma. E depois, no sábado, tem os seguintes jogos. Paraná e Ceará, ABC e Guaratinguetá, Guarani e Atlético Paranaense, Vitória da Bahia e CRB de Alagoas. E ainda tem mais jogo? Não, isso aí mesmo, né? Tem aí Ipatinga e São Caetano. É que esse jogo acontece às 9 da noite, que é horário ruim pro torcedor, hein? Nos embalos de sábado à noite, né? Nos embalos de sábado à noite vai jogar Paraná e Bragantino. Vamos conferir agora. Você lembra daquela defesa do René Higuita? Eu lembro muito bem. Para quem não lembra, olha aí, ó. Ela aconteceu em 1995 em Wembley, num amistoso entre Inglaterra e Colômbia. O jogador da Inglaterra chuta de fora da área e o Higuita faz essa defesa que entrou para a história do futebol mundial. Isso aí foi o grande feito da carreira do René Higuita. Olha só, a defesa escorpião.
Que beleza, hein, Rafael? Maravilha! O Higuita ficou mais conhecido por essa defesa aí, acrobática, diferente, do que propriamente por um milagre que ele tenha feito em qualquer outra partida. Ficou conhecido também, André, por ter saído driblando na Copa do Mundo de 1990, perdido a bola e isso resultou na eliminação da Colômbia daquela competição. E ele também ficou conhecido por ter visitado o Pablo Escobar, o chefe do cartel de Medellín. Ele visitou o cara na cadeia e depois isso aí provocou que ele não fosse convocado para a Copa de 94. É verdade. René Higuita, que era uma figuraça do futebol mundial. Mas olha o que o Molina fez. Lembra daquele Molina que jogou no Santos? Olha só. Aconteceu no Campeonato da Coreia do Sul, cruzamento na área, o Seul, é o time que ele joga, venceu por 6-0 e o primeiro gol foi esse aí, ó, contra o Busan. O cruzamento na área, ele fez o gol escorpião. Muito bonito o gol. E o Zico, jogando no Japão pelo Kashima, ele fez um gol muito parecido com esse, até mais bonito, o gol escorpião. No comecinho da década de 1990, antes mesmo do Higuita ter inventado aquela defesa escorpião. Sabe o que eu chamo isso? Bonito gol. A bicicleta ao contrário, né? A bicicleta invertida, vamos colocar assim. Você chama de gol escorpião, né? Eu chamo da bicicleta invertida. Se você entender ali, ó, ele queria cabecear a bola, só que o goleiro deu um tapinha e desviou. Exatamente. E como é o reflexo, e no reflexo, um reflexo que o que poderia alcançar era o calcanhar. Reflexo muito apurado, o Molina estava esperto e fez esse belo gol. Só que pra mim, eu considero o lance do Higuita mais importante. Mais acrobático, mais importante. Porque a intenção do Higuita era aquela. Quando a bola viajou, ele imaginou aquilo naquela fração de segundos de fazer aquilo ali. Agora o Molina não, ali quando a bola foi cruzada ele queria cabecear. O goleiro desviou e aí no reflexo ele levantou. No meio do caminho. Lógico que o jogador tem que estar muito bem preparado, tem que estar com a condição física boa, reflexo bom, não pode estar cansado, tem que estar com tudo apurado, tem que ter habilidade para fazer aquilo ali naquele momento. Tem que estar atento. Tem que estar atento acima de tudo. Então foi importante, mas o lance do Higuita é, com certeza, uma das pérolas da história do futebol mundial. E que não representa rigorosamente no que diz respeito a um lance importante. É um lance curioso, um lance engraçado, um lance que entrou para a história por conta disso. Porque ele poderia ter encaixado a bola, poderia ter matado no peito, foi uma bola muito fácil. Faz parte do futebol e é legal quando a gente se lembra desses lances assim, tão diferentes, que nos faz lembrarmos do tempo do romantismo do futebol. Tá certo, daqui a pouco a gente volta aqui no Mais Esportes, onde nós vamos falar da seleção brasileira. Rafael está fora, Renan, do Atlético Mineiro, foi convocado. Desenvolvimento sustentável, tudo pode acontecer. Agora o que foi notícia no esporte. Maioria absoluta dos votos da área do conhecimento. Um número bem maior. Veja na reportagem. Notícias e informações do Brasil e do mundo. Saúde, esporte, política, educação, economia. TJ Aparecida. De segunda a sexta, 19h. Aqui na Rede Aparecida. A cada ano, a nossa família cresce e torna possível a missão de construir, acolher e evangelizar. E para nós, julho é um mês especial. É aniversário da família, campanha dos devotos. São 13 anos de conquistas, 13 anos de vitórias, 13 anos de uma história construída com amor, fé e união de todos. Que carrega a Mãe de Deus no coração. A você, o nosso muito obrigado. Parabéns, família Campanha dos Devotos. Abrir horizontes, conhecer, transformar. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Cruzar fronteiras, aprender a avançar. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Um mundo de conhecimento, pesquisa e produção. Mudar o ambiente pelo pensamento e pela ação. Acredito
transformadora. No respeito às diferenças, na participação coletiva. Acreditar que é possível fazer católica é a vida em primeiro lugar. A base construída na família, idealizada pela sociedade. Um sonho do presente e futuro. Educação, um compromisso da Rede Aparecida. Ótimo! De segunda a sexta, 4 da tarde, Tecendo o Saber. Não sabia nem ler, nem escrever. Nunca é tarde para voltar a estudar. Aqui na Rede Aparecida. Estamos de volta aqui no Mais Esportes, agora para falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje o 13 estará em campo. Lembrando, participe do nosso programa, pratiquemaisesportes.com.br, pratiquemaisesportes@gmail.com. Você manda o seu recado e a gente registra aqui a sua participação. Hoje tem jogo do 13 em campo, fechando a rodada, a quarta rodada da Série C. O 13 enfrenta o Cuiabá, primeiro jogo do 13 lá em Campina Grande, na Paraíba. E o 13 não conquistou ponto e o Cuiabá só conquistou um ponto. Então será a primeira é o jogo vitória dos desesperados. Será a primeira vitória do 13. Eu também acredito que será a primeira vitória do 13 de Campina Grande. E com esse imbróglio jurídico todo, não teve como contratar reforços. Como é que um jogador vai assinar com um time que ele não sabe se vai disputar um campeonato? E até a própria diretoria do 13 também segurou um pouquinho. Agora, com mais reforços e com mais tempo de trabalho, acredito que o 13 é favorito hoje contra o Cuiabá. E o Rafael, André Isaac, meu xará, foi cortado das Olimpíadas de Londres há poucos dias do início do primeiro jogo da seleção brasileira por conta de uma contusão. Vamos acompanhar a entrevista aqui na tela. Complicado, né? A gente sabe que são fatalidades que acontecem, infelizmente, no futebol. São coisas que nos deixam tristes, né? Coisas que nos magoa. No começo é difícil entender, mas eu creio que lá na frente a gente acaba entendendo tudo que acontece. Já aconteceu isso comigo uma vez, né? Na época que eu estava no Santos, que eu iria fazer minha estreia como profissional e daí no treinamento eu acabei quebrando a perna, né? E a gente se pergunta muita coisa, né? Por que tais coisas acontecem na nossa vida. E naquela situação o Santos estava brigando para não cair e tudo. E depois de algum tempo, quando eu voltei dessa contusão, eu passei a ser titular e entrei no momento brilhante do Santos, no momento onde tinham grandes jogadores e brigando por título, e tive a oportunidade de vencer os títulos. Eu acho que tem o tempo certo na nossa vida. Tô muito feliz em estar aqui, né, em ter sido lembrado. Infelizmente isso aconteceu, mas tem que ter cabeça boa, trabalhar, tratar, porque nossa vida é assim, profissional é assim. Você vê que nas histórias sempre tem algum índice de lesão. E agora é torcer muito para que o Brasil consiga esse ouro inédito, que eu vou ficar muito feliz também. E o grupo merece, que é um grupo bom e maravilhoso. Eu tenho certeza que vão conquistar. Tá aí o Rafael, né? Então ele volta para o Brasil, goleiro do Santos, não fica nas Olimpíadas e só podem ser inscritos 2 goleiros, mas a CBF coloca 3. Aí o Renan Ribeiro, lá do Atlético Mineiro, reserva do Atlético Mineiro, foi convocado. E com a saída do Rafael, o terceiro goleiro assume a posição de segundo, no caso é o Gabriel no lugar do Rafael. E o Renan vai lá na condição de terceiro goleiro. Ele não vai ser inscrito. Ele não vai ser inscrito. Aí se acontecer, no decorrer das Olimpíadas, um dos goleiros se machucar, ele pode substituir. Ele pode entrar no lugar de um dos goleiros. Rafael foi muito maduro, muito sereno na entrevista coletiva, e isso faz parte do futebol, infelizmente. E tantas vezes ele só foi juvenil demais na hora de machucar. Ele machucou com... Eles colocam, tem aqueles bonecos, você já deve ter visto, aquele boneco de ferro. Tem aquele boneco de ferro. Que é a barreira. Que é a barreira. Aí na seleção, eles colocaram vários assim na área para treinar o escanteio. Aí ele foi pular numa bola e bateu num boneco daquele e machucou o ombro.
É uma fatalidade, a gente não pode dizer que foi responsabilidade do goleiro, essa coisa toda. Mas ele foi sereno, foi maduro, e essas contusões sempre acontecem, e na maioria das vezes com titulares e figuras importantes, porque ele era uma figura imprescindível na seleção brasileira, porque é um goleiro abaixo de 23 anos, o Mano Menezes usou o artifício de chamar um goleiro acima dos 23. Poderia ser o Jefferson do Botafogo, foi muito cogitado. E agora ele se contundiu. Assim é o futebol e assim é a vida também. Vamos mostrar aí um pouquinho do clima da seleção brasileira nas Olimpíadas de Londres. Olha aí, a seleção visitou a Vila Olímpica. E aí foi uma festa danada, Rafael. Conversaram com vários atletas de várias modalidades. Aliás, as Olimpíadas são fantásticas, né? Para mim é muito melhor do que Copa do Mundo. Eu gosto mais de Copa do Mundo pela repercussão, pela dimensão, por tudo isso. Mas eu sou apaixonadíssimo pelas Olimpíadas, são várias modalidades, emoção a todo momento. Copa do Mundo eu gosto mais porque o Brasil é competitivo. E nas Olimpíadas até agora, o Brasil ganha pouquíssimas medalhas. O Brasil fica atrás no quadro de medalhas que países pequenos, que países insignificantes, países minúsculos. Mas como Cuba, eu gosto das por exemplo. Olimpíadas porque eu vejo os melhores atletas do mundo em todas as modalidades. Com exceção do futebol. Com exceção do porque futebol. A FIFA... Com exceção não, porque dessa vez aí estão os melhores aí, ó. A seleção brasileira é praticamente a principal. É a principal. Praticamente a principal, essa é a realidade. Mas agora, para as Olimpíadas, para o futebol das Olimpíadas não serem tão forte, a FIFA estabelece que apenas 3 jogadores acima de 23 anos sejam convocados justamente para colocar a Copa do Mundo num patamar muito acima. Porque no vôlei, seu André Isaac, a Olimpíada é muito mais importante do que a Copa do Mundo. No basquete, os Jogos Olímpicos são muito mais importantes do que o Campeonato Mundial. E o futebol, a dona FIFA não permite esse tipo de coisa. Se permitisse, se colocasse o futebol no patamar de chamar os jogadores principais, se tornaria ainda muito mais interessante. É isso aí. E nós vamos acompanhar todos os detalhes. A Globo não acompanha, a gente acompanha. A gente acompanha. A Record tem exclusividade, aí aqui nós vamos acompanhar as Olimpíadas. Só mais um detalhe sobre esse dado que eu dei, sobre a importância que alguns esportes, algumas modalidades têm nas Olimpíadas e outras não têm. No tênis, por exemplo, os principais atletas não fazem tanta questão também. Daqui a pouco a gente volta para a gente falar do Flamengo. Joel Santana demitido. Será que o Dorival Júnior vai ser o novo técnico? E também vamos falar de outro sonho do Flamengo. Eles estão querendo o Felipe do Vasco e já fizeram até a proposta salarial. Daqui a pouco os detalhes. Sério? Amanhã. Fugiu de casa pra quê? Pra ficar no meio da rua vagabundeando e nem um pivete. O cinema brasileiro marca presença na Super Quarta. Guilherme Vieira, Clesley Delfino, Tarcísio Filho e Flávia Alessandra. Na incrível história de 2 amigos vivendo uma difícil realidade de preconceito e intolerância. Aqui, garoto, não vai pegar o dinheiro, não. Amanhã, quando a gente passar aqui, você devolve. E você acha que ele vai devolver, filho? Pô, ele é meu amigo, claro que ele devolve, mãe. Você nunca mais vai ver esse teu amigo de rua. No meio da rua. Amanhã, 9 da noite. Nunca passei tão bem na minha vida. Na Super Quarta. Doe-se, entregue, se alegre, sob o manto da mãe Aparecida. Nos dê a mão, participe, celebre, campanha dos devotos, graça e luz em sua vida. Não basta ser pós, tem que ser PUC.
excelência e reconhecimento na pós-graduação. Aproveite a oportunidade para incrementar sua formação e avançar em sua vida profissional. Inscrições abertas para dezenas de cursos de especialização em todas as áreas do conhecimento. Faça sua especialização na PUC Goiás. Inscreva-se no www.pucgoias.edu.br. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Começa agora o Boletim Automotor aqui na PUC TV. Acompanhe comigo a versão esporte do modelo Bravo. Roda aí. O Fiat Bravo chega ao mercado em sua linha 2013 com mais equipamentos de série, as novas versões Sporting e o novo câmbio Dualogic Plus. As novas versões Sporting reforçam a vocação arrojada do Fiat Bravo. Elas trazem suspensão esportiva igual à da versão T-Jet, em que o centro de gravidade do veículo é mais baixo, oferecendo maior estabilidade sem perder o conforto. O Fiat Bravo Sporting 2013 possui novos itens de personalização internos e externos. Internamente, o modelo traz volante com costura vermelha e borboleta para comando do câmbio. É isso aí, lembrando que de segunda a sexta-feira tem programa Automotor ao vivo aqui na PUC TV, às 12 horas. Contamos com você. Até lá. E o técnico Joel Santana foi dispensado pelo Flamengo e o Zinho... Aleluia! O Zinho, diretor de futebol, justificou o afastamento do Papai Joel. Olha o blá 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 aqui na tela. É um conjunto da obra, né? Eu já venho analisando o comportamento da equipe, o dia a dia do trabalho. Não foi especificamente o jogo só do Cruzeiro. Claro, a não vitória, o aumento da pressão, da cobrança, né? Então eu, como diretor de futebol, estou analisando o futuro, né? A posição na tabela da nossa equipe, poder de reação do grupo, poder que a comissão técnica teria para fazer essa equipe voltar a conseguir resultados. Então esse conjunto todo fez com que eu tomasse a atitude. Nada contra o Joel, eu comuniquei, como eu já falei aqui dias anteriores, né? Que veio já colocaram vários treinadores no Flamengo, o Joel como treinador do Flamengo. Então eu vim aqui em outras oportunidades até dizer que o Joel era o treinador, e quando ele não fosse o treinador, primeiro eu ia comunicar a ele, acho que é a conduta profissional certa de um clube, e depois eu viria aqui para falar com a imprensa, como eu estou fazendo hoje. Ô André, só um detalhe, né? Em muitos discursos as pessoas gostam de amenizar ou até distorcer a realidade. Já viu muita gente dizer o seguinte: fulano de tal faltou com a verdade. Não, fulano de tal mentiu. Agora o Zinho inventou outra no Flamengo, né? A não vitória do Joel Santana. Ou seja, as derrotas do Joel Santana, as derrotas também do Zinho, que é diretor de futebol e que é responsável também por essa situação do Flamengo. E agora o Flamengo quer Dorival Júnior. O Joel Santana, eu penso o seguinte: o Zinho sabia que não ia dar certo. Quanto tempo tá o Brasil inteiro falando? Joel Santana perdeu o comando do Flamengo. Joel Santana não tem mais condições de dirigir o Flamengo. Joel Santana estava até falando na semana passada de aposentar. Como é que uma pessoa que fala de aposentar e a barriga vai ser cidadão. técnico do time com o tamanho do Flamengo? Você acabou de ver a barriga do cidadão aí. O cara lida com o esporte todo dia. Tá no campo ali todinho, em vez de fazer uma caminhada, em vez de fazer uma preparação física. Que barriga ridícula, gente. Para quem pratica esporte, pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. E o Dorival Júnior é o primeiro da lista do Flamengo. Só tem o problema. Qual o problema? Dinheiro? Ele está pedindo para a comissão técnica 800 mil reais. Um absurdo. Isso é ridículo, isso é grotesco. Pega o técnico do juvenil, dos juniores. Ele não deu conta de resolver o problema do Internacional, que tem o melhor elenco do Brasil. Ele vai pegar um time mais problemático, mais endividado, com jogadores limitados, e vai resolver o problema do Flamengo. Vamos abrir os olhos.
O último título do Flamengo importante foi com o Andrade no comando. Então, essa questão de treinador, ela não é tão importante como as pessoas colocam, não. Aliás, eu penso que o Dorival é a melhor opção para o Flamengo. Eu imagino que ele arruma esse time. Para mim, o Flamengo vai voltar a ter um grande treinador. Você acredita mesmo, André? Assim como teve ano passado, quando teve o Luxemburgo, conquistou vaga para a Libertadores. Não pode comparar Luxemburgo com o Dorival. O Dorival não pode comparar. O Dorival é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, é um técnico da primeira linha. Ele, o Luxemburgo, o Celso Roth, não é Muricy primeira Ramalho. linha nem aqui, nem na China, seu André Isaac. É sua opinião. O Dorival Júnior, o único trabalho bom que ele fez, excepcional, foi no Santos. Mas aí é qualquer um, meu amigo. Aí um Santos que tinha na época Robinho, André, Ganso, Neymar. Aí é qualquer técnico de futebol. Ele não deu conta de treinar o Internacional, não deu conta de treinar tão bem o Atlético Mineiro. O trabalho dele no Inter foi interrompido. Claro que foi interrompido. E deveria ter sido interrompido mesmo. Um time que faz um investimento de caminhão de dinheiro, caminhão de bons jogadores, e o Inter apenas na posição, no meio da tabela, tem que ser interrompido mesmo. É a sua opinião. Para mim, se o Flamengo contratar, vai dar certo. E depois você vai ver se vai ou não vai dar certo. Porque você é corintiano, você é apaixonado pelo Corinthians. Então você não... Pra mim, o Dorival... Corinthians. Eu não vou defender... Manda o Dorival, eu não vou defender que o time... Tira o Tite e contrata o Dorival no Corinthians. Eu não vou defender que o time do tamanho do Flamengo vai colocar técnico do time júnior. Você tá de brincadeira. Aí é você que não tá torcendo pro Flamengo. O Andrade, meu querido, foi campeão pelo Flamengo. Isso é um raio que caiu. E cai de novo, e cai de novo. E cai mais uma vez. Luxemburgo não resolveu o problema do Flamengo, não vai ser Dorival, Celso Roth já passou por lá, o Cuca já passou por lá, ninguém deu conta, treinador é uma bobagem no futebol. E o Flamengo fez uma proposta oficial ao Felipe, meio-campista do Vasco, 500 mil reais de salário. Vai pagar 500 mil pro Felipe? Não, 500. A proposta outra é para 500. Não vai pagar mesmo, né? Não vai pagar mesmo, eles oferecem tanto. Não paga. Então tá bom, pode vir por 800. Tomara que não vá também. Não vai receber mesmo? Agora, novidade, trocas de técnico no futebol brasileiro. O Figueirense chegou a anunciar Adilson Batista como técnico, mas deu alguma coisa errada na negociação e ele foi descartado. E de imediato, eles anunciaram o técnico Hélio dos Anjos, que recentemente foi demitido pelo Atlético Goianiense. Tá aí as imagens do Atlético Goianiense. Esse povo entende mais de futebol. Eles pegaram Adilson Batista, que foi demitido do Atlético Goianiense, deixou o Atlético Goianiense numa situação ruim, não conseguiu ganhar nem o Campeonato Goiano. E aí, na negativa desse técnico que foi contratado, contrataram o sucessor do Adilson Batista no Atlético Goianiense, que disputou 7 jogos e foi derrotado nas 7 oportunidades, 0% de aproveitamento. Significa que se ele não der certo, eles contratam o Jairo, o Araújo, né? Contratam o Jairo, que agora é o técnico do Atlético. Então, assim, não dá para entender cabeça de dirigente de futebol. No ano passado, no Atlético Goianiense, é verdade que ele tirou o time do rebaixamento, fez um bom trabalho. O discurso do Hélio dos Anjos, qual o exemplo que eu poderia dar, André? É um filme que você vê a primeira vez e você acha maravilhoso. Mas aí chega, na 7ª vez você vê o filme, você não aguenta mais. É igual a música do Patati Patatá. Você ouve uma vez, nossa, que legal, que criativa. Mas aí você passa a ouvir muitas vezes, ninguém aguenta mais. Jogador de futebol vai ter dificuldade. Mas no Figueirense ele é novidade, às vezes dá certo. Um abraço, Rafael. Um abraço. A gente volta amanhã. Volta, Larissa, pelo amor de Deus. Tem que falar do Flamengo, que é difícil mais.